Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021-2224-1060 ou 2224-0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB, Rua dos Inválidos, 182, segundo andar. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio inestimável do nosso produtor, Assaruí Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. O nosso abraço aos queridos ouvintes e que a paz de Jesus esteja com todos. Meus queridos irmãos, nosso Instituto Cultura Espírita no próximo sábado estará, como sempre, oferecendo a sua atividade aos nossos companheiros. Começamos de manhã cedo, às 9 horas, com o nosso querido Silvio Cruz Portugal, que apresenta cursos para aqueles que querem começar a compreender a doutrina espírita. Há um curso sobre mediunidade e há um curso sobre doutrina espírita básica, né? Ele começa às 9 horas, vai até o meio-dia, com as turmas diferenciadas segundo os seus interesses. Nós recomendamos muito que o nosso querido Silvio Cruz Portugal, nosso conselheiro do ICEB, ele tem uma metodologia muito própria, uma pedagogia foi definida especialmente para as pessoas que estão começando na doutrina espírita. Então recomendamos muito esse trabalho. Ainda no sábado, entre meio-dia e 1h30, nós temos o nosso querido samireano Altamiro Rocha. Ele apresenta turmas de Esperanto. Nós sabemos que o Esperanto é a língua da nova era, né? A segunda língua de todos os povos, um idioma neutro internacional. Mais de 3 milhões de pessoas hoje no mundo falam Esperanto. E daqui a pouco, certamente, teremos um número ainda muito, muito maior de pessoas. O nosso instituto tem um compromisso com o Esperanto. Então, Altamiro Rocha apresenta turmas do Esperanto Básico 1 e 2, nos sábados, das 12 horas em diante. Ainda nós temos aos sábados, a partir de 13h30, esse agora é o terceiro sábado que nós vamos ter, não é? Então nós temos o nosso Dr. José Henrique Rubim, que apresenta, orientado pelo Dr. Jorge André dos Santos, Pensamento de Joana de Anjos. O Dr. Jorge André é o nosso presidente de honra, né? É um dos maiores nomes do espiritismo do mundo. O Dr. Jorge André, ele coordena esse trabalho que é o Pensamento de Joana de Ângeles. O Dr. José Henrique Rubim, ele é um médico, terapeuta, é também conhecido internacionalmente, né? É uma pessoa de alto padrão e ele é um estudioso do Joana de Ângeles há muitos anos. Então, a reunião com ele é absolutamente imperdível e vai de 13h30 até as 14h45. Neste sábado, a partir das 15 horas, a doutora Rosa Martins, que é uma especialista, né? Ela tem um doutorado, ela é médica mesmo, tem um doutorado na área de genética, hereditariedade, essas coisas. Então a doutora Rosa vai apresentar um estudo sobre biologia cultural, chamada Conexão Saúde, dentro dessa cadeira de ciência espírita, onde neste semestre estamos estudando o totem, quer dizer, a representação, o totem humano. A doutora Rosa Martins é uma especialista, né, nesse assunto, é uma técnica de alto nível e é uma médica e uma generosíssima espírita, né? Vivencia isso junto com seu marido Luiz Martins, nosso benfeitor. Então são nossos é uma recomendação específica da doutora Rosa, é imperdível o trabalho que ela faz e recomendamos a todos. Nosso instituto, ali na Rua dos Inválidos 182, nesse prédio do CERJ, que é gentilmente cedido para a nossa utilização. As pessoas podem fazer contato conosco, 2224-1060 ou 2224-0736. Ainda temos os nossos e-mails,
Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com e ainda culturaespírita@oi.com.br. Temos ainda o nosso site, portal www.portaliceb.org.br e ainda www.tviceb.com. Este programa, assim como programas anteriores, assim como as nossas aulas, os nossos cursos, isso tudo está lá na TV ICEB. Então as pessoas podem acessar para ouvirem usando o computador, né? www.tviceb.com. O nosso portal que nós recomendamos, porque as notícias, o material todo do ICEB está lá, www.portaliceb.org.br. O nosso Assaruí sempre reserva uma figura de proa, né, importante do movimento espírita, que é uma homenagem que nós fazemos da cultura espírita, né, aos nossos companheiros que ofereceram contribuições importantes. E hoje nós temos aí o nosso muito querido Fausto José Peluso, um grande trabalhador desencarnado há uns 10 anos atrás, né? Mas uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer, de conviver com ele. Vamos deixar o nosso Assaruí falar um pouco do seu Fausto. Bom, o seu Fausto, ele faz parte da história do espiritismo, normalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Ele foi uma pessoa que participou ativamente do movimento espírita desde cedo, porque ele já veio de um lar espírita desde criança, né? Os pais dele já eram espíritas, aliás a família, né? A família Peluso é muito conhecida no meio espírita aqui pela participação, né, que eles têm. E então, os pais dele já eram espíritas e ele então cresceu frequentando o Centro Espírita Deus, Luz e Amor, lá em Benfica. Isso. E é uma casa espírita muito conhecida também, né? Ela faz parte da tradição mesmo espírita do Rio de Janeiro. Ele nasceu no ano de 1919, em outubro de 1919, também aqui no Rio, ele era carioca. O seu Fausto, né, como ele era chamado, como ele era conhecido, ele casou-se, né, com uma pessoa também bastante conhecida no movimento espírita carioca, né, com Dona Neuza Peluso. Cantora maravilhosa. Ela desencarnou há pouco tempo, né? E ela então, com aquela voz assim, suave, uma voz bonita, ela conseguia criar um ambiente bom nas reuniões em que ela participava, né? E, bom, eles participaram inicialmente da Liga Espírita Brasileira. Você vê há quanto tempo o casal ficou envolvido no processo do movimento espírita, né? E eles foram valiosos trabalhadores ao lado de uma outra também bastante conhecida, Dona Nancy Leite de Araújo, né? Eles foram valorosos trabalhadores do Departamento de Evangelização da Criança da Liga Espírita, né? O seu Fausto também cooperou na evangelização da criança no Hospital Estadual Anchieta, que era um hospital que tem lá no Caju, que era para crianças tuberculosas. Isso no tempo em que, naquela época, a tuberculose graçava ainda de uma forma descontrolada, né? E atingia muitas crianças. Então o casal, eles sempre tiveram uma atuação muito grande no tocante à ajuda, ao amparo às crianças, né? Claro, as crianças desamparadas, aos mais desafortunados, enfim, às populações pobres, né? Dentro da sua luta de atuação no movimento espírita, o seu Fausto também foi presidente do 12º CRE da USEEG, né? Esse 12º CRE é em Vila Isabel. Isso. E ele pega toda a região de Vila Isabel, Tijuca. Ele militava no Ibirajara. Sim, e ele foi vice-presidente lá do Centro Espírita Ibirajara. O Ibirajara é ali na rua Barão de São Francisco, isso, na Tijuca, né? E é uma casa também bastante conhecida, já antiga também, né? O seu Fausto, entre outras atividades, né, dentro da seara espírita, ele também foi um médium de dotes psicofônicos e psicógrafo.
Isso. Além de ser também um expositor espírita muito prestigiado, muito querido pela sua cultura, pelo seu conhecimento, pelo estudo da doutrina. Então, por tudo isso, fica aqui, César, lembrado o nome do seu Fausto José Peluso, né, que desencarnou em 2002, como você já tinha citado, aos 82 anos. Portanto, uma vida longa, prestigiada e totalmente dedicada à divulgação e ao ensino do Espiritismo. Eu tive o privilégio de conviver com o seu Fausto, porque ele trabalhou muito tempo na unidade assistencial do Lar Fabiano de Cristo. Inclusive, dona Nancy foi a primeira evangelizadora do Lar Fabiano de Cristo. E ele já estava junto com ela, junto com a esposa, Dona Neuza, né? Dona Neuza foi a primeira gravação de uma fita que foi pelo Clube de Arte. O primeiro movimento do Clube de Arte foi com a Dona Neuza. E ele esteve sempre apoiando de conjunto, participava das reuniões que nós fazíamos assim para iniciar nossas semanas de trabalho, as orações que a gente fazia. Então, eu tive o privilégio de conviver com essa alma muito especial, né? Fausto Peluso, e pedimos a Jesus que o abençoe, e por certo ele continua nos ajudando. Sem dúvida, eles fazem parte eu chamaria da psicosfera do Lar Fabiano. Certamente. Ele é o pai do nosso Fábio Peluso, que até hoje é o superintendente geral do Clube de Arte, né? Muito bom. Que Jesus o abençoe, portanto, e fica aqui a nossa homenagem, a nossa saudade desse espírito muito especial. Vamos então ao nosso intervalo e logo em seguida retornaremos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, luz, paz e música aos seus corações. Música e espiritualidade. A influência dos sons e da música na nossa vida, tanto material como emocional e espiritual, é imensa. Há séculos, cientistas estudam o som, músicos estudam teoria musical e os espiritualistas, espíritas. E a religião em si estuda os assuntos ligados ao além da vida. Mas, proporcionalmente, pouco tempo foi gasto em unir e buscar as relações entre estas áreas. Sabemos que para os povos antigos, como os gregos, hindus, egípcios e chineses, ciência e espiritualidade andavam juntas e, consequentemente, assuntos como música, astrologia, filosofia, religião e artes, em geral, eram vistos como expressões de uma realidade divina, portanto, intimamente ligados. De 50 anos para cá, a humanidade deu um grande salto tecnológico que alterou completamente a vida de todos no planeta. Saímos da era do radicalismo religioso para o outro extremo, o radicalismo racional. E, no começo deste novo milênio, ainda estamos procurando o ponto de equilíbrio entre ambos. Percebemos que mesmo com todos os confortos e facilidades da vida moderna, não nos tornamos mais felizes, e isso nos faz retomarmos a busca do divino. E empolgados com o clima de fim de milênio, começamos o resgate do conhecimento antigo, só que agora temperado com todo o lado comercial que faz parte do dia a dia. Ressuscitamos a cromoterapia, aromoterapia, musicoterapia, astrologia, regressão de memória, autoajuda, o poder de cristais, pirâmides, a existência de seres extraterrestres, os anjos, e assim vai, dezenas de outras formas de um autoconhecimento.
Nessa busca do divino, em tudo, chegamos à música. Temos então o surgimento desta música espiritual. A música espiritual está despida completamente de um dogma preso religioso, porque é uma música abrangente e que tem como objetivo ajudar a transformar a criatura e, claro, levando-a sempre a caminho do bem, do amor e da paz, ao encontro com a sua verdadeira felicidade, que habita no ato de fazer feliz o seu semelhante. A música espiritual surge num novo cenário, transformando e agregando para o seu grupo o maior número possível de pessoas que vão em busca deste conhecimento espiritual e que vão em busca desta tão almejada felicidade. Isso faz lembrar, querido amigo ouvinte, que o adágio popular sempre tem muito a nos dizer. E já diz o grande conhecimento de que quem canta, seus males espanta. E nós, espíritas, devemos ter essa consciência de que as artes vêm, sobretudo, com o intuito de ajudar-nos a evoluir e nos transformarmos cada vez mais rumo ao bem, rumo ao alto, porque é isto que Jesus veio nos ensinar e é isso que todos nós estamos fazendo aqui, neste planeta de provas e expiações. A nossa passagem deve ser marcada pela semeadura, pelo germinar e pelo florescer da verdadeira caridade, que é a bandeira para um bom futuro, um futuro melhor e uma humanidade consequentemente mais feliz. E o nosso número musical do dia de hoje é um convite a todos nós que diante de cada vicissitude possamos sempre ter a esperança. E a melhor maneira de externarmos esta esperança é agradecendo todos os dias a Deus pelas coisas boas que nos acontecem, pelas coisas que não nos acontecem porque provavelmente não seriam boas para nós, não daquela maneira, e até as coisas que podem nos parecer ruins. Devemos sempre agradecer ao Pai Celestial. E o melhor de tudo, olhar para o céu e sorrir. Então, de Charles Chaplin, de Tempos Modernos, a obra fabulosa e muito esperançosa, Sorri. Muita luz, muita paz e muita música aos seus corações. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu som encantador. Sorri assim quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, que ao notar que tu sorris, todo mundo irá sonhar que és feliz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, trazemos hoje uma mensagem que fala sobre a transição da Terra para mundo de regeneração, cujo texto passamos a apresentar. Não pode haver mero acaso no universo onde tudo é ordem,
hierarquia e disciplina até nas fases aparentemente caóticas. A velha civilização esgotou suas energias nas disputas pessoais, revoluções, guerras, doenças, fome. Poderá ser perguntado: nós fazemos terremotos? Convenhamos, os mesmos ventos que produzem tufões movem moinhos. As mesmas águas que causam inundações acionam as turbinas hidrelétricas. A manada que ao estourar espalha a destruição é a mesma que serve à lavoura. A diferença em cada caso é a existência ou não de uma vontade e de uma direção ou comando. O direcionamento dos propósitos da humanidade é a cooperação e não competição, paz e não guerra, amor e não ódio, a vontade dirigida para o bem geral e não para o bem pessoal ou egoísta. É o que abrirá caminho para a solução do problema das relações humanas, talvez o mais grave atualmente e também, se resolvido, o mais promissor na sociedade do futuro. A Terra deve ser salva por mãos terrenas. Para tanto, as forças celestiais estão enviando o melhor maná, que, no entanto, se não for colhido, se transformará em orvalho. Por isso, sem permitir que as mentes sejam invadidas pelo pânico ou desânimo, procura-se explicar as razões das dificuldades mundiais da atualidade, resultantes desta fase de transição do planeta para mundo de regeneração. As novas energias que assim começam a atuar sobre a Terra fazem com que desmoronem todas as instituições humanas que possam ameaçar a liberdade, a expressão da consciência e o progresso da humanidade terrena. Através do uso ordenado da vontade, é possível atrair energias mais elevadas e pô-las a serviço dessa humanidade. Também é um dever ajudar os que estejam em nível inferior a se elevarem ao nível de consciência que outros já tenham alcançado. O trabalho em si propõe a cada discípulo um código de disciplina voluntária e individual. A obediência à lei de amor, justiça e caridade, a persistência no esforço ordenado e constante, a aspiração aos caminhos superiores. A lei de amor, justiça e caridade é uma lei natural, pela qual um dia, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, todos os seres, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do nosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Em tudo se observará ordem, disciplina, sequência, harmonia e integração. Assim é a vida nas esferas superiores. Paz é a coroa da cooperação que leva ao entendimento e à unificação. Mas a vigilância é indispensável. Cada agente unificador está sujeito ao perigo pessoal. Cada pacificador é alvo de difamação. Cada trabalhador é ridicularizado. Cada construtor é chamado de louco. Assim, os servos da dissolução tentam afastar da face da terra a bandeira da iluminação. O companheirismo sincero pode curar facilmente as feridas de um amigo, mas é necessário desenvolver a arte de pensar em nome de Deus. A trajetória da humanidade não se faz ao acaso. Há um plano cósmico do qual todos nós participamos. Da cooperação e da boa vontade de homens e mulheres chamados servidores do mundo, depende o sucesso desse plano. Os líderes desses grupos são conhecidos por suas qualidades construtivas e inclusivas. Modelam a opinião pública, tendo por trás desses líderes e cooperadores os guardiões do plano, a sociedade de espíritos iluminados, mestres da sabedoria que compõem o governo espiritual do planeta.
Alguns trabalhos dos mentores consistem em treinar alunos e discípulos para serem utilizados em grandes eventos, como a vinda do Instrutor do Mundo e outros, para que possam ser úteis no estabelecimento da paz duradoura, calcada na justiça, no amor, na igualdade e na fraternidade universal. A hierarquia espiritual está procurando exteriorizar-se e restaurar a essência dos ensinamentos do Cristo para a humanidade aflita. Para que a tentativa seja bem-sucedida, é bastante que todos que perceberam a visão do plano traçado voltem a se dedicar ao serviço da humanidade, empenhando-se no trabalho de ajudar até o limite de sua capacidade. A necessidade e a oportunidade são grandes e todos os possíveis ajudantes estão sendo chamados para a frente de batalha. Jesus nos aguarda mais além. Suas palavras ainda ecoam no espaço infinito a clamar: quem quiser caminhar nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sob a firme direção de Jesus, primeiro virão as dedicações voluntárias e depois os meios de servir. Confiemos. Não deixemos que a dúvida destrua esta ajuda sagrada. A dúvida é destrutiva da qualidade e túmulo da esperança. Nada podemos fazer sem a qualidade. Nada podemos conquistar sem a esperança. Nenhum resultado será grandioso sem a beleza de uma vontade amorosa ou de um amor consciente. Meus amigos, lembramos aos nossos caros ouvintes que as mensagens trazidas neste bloco ficam à disposição do público em duas modalidades. Primeiro, em áudio, inserida no contexto deste programa, juntamente com as demais matérias que o compõem. Para ouvi-la, basta acessar o portal do ICEB, www.portaliseb.org.br. A segunda opção está em PPS, isto é, a apresentação de slides no programa PowerPoint. Pode ser visualizado e baixado do portal do ICEB. Para isso, na margem esquerda da página, encontra-se o menu completo. Basta clicar na opção Internet do Bem, que ali estão todos os PPS apresentados desde que este bloco foi inaugurado. Meus amigos, agradecemos a sua generosa atenção e nos despedimos desejando-lhes uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, utilizando, como sempre, os bons serviços do nosso querido companheiro Toninho Barbosa, que ficaria do outro lado do vidro, né? Arredondando a nossa voz, melhorando as nossas condições, que certamente estão muito longe de serem as melhores. Então, nossa gratidão também ao nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa. Neste bloco, nós vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Os ouvintes sabem que podem mandar usando o nosso telefone, que nós já temos aqui, usando os nossos e-mails, né? Podem enviar suas perguntas, que nós vamos procurar responder, sobretudo fazendo assim uma seleção, de tal maneira que sejam perguntas que atendam ao universo, né? Universo de pessoas interessadas. Hoje o nosso Assaruí selecionou aqui perguntas enviadas pela nossa ouvinte Vera Aparecida Apolinário, de Maria da Graça, aqui no Rio de Janeiro. Oi, Vera, ela diz assim: eu fui educada ouvindo falar que quando pecamos, Deus castiga, né? Há pouco tempo, lendo um artigo em um jornal espírita, vi um comentário de que Deus não castiga. Ué, como é que isso deve ser entendido? Deus castiga ou Deus não castiga? Hein, Assaruí? Na verdade, a questão, Vera, do
de Deus castigar ou Deus não castigar, ela está muito ligada à tradição cristã, em que ainda nos albores do cristianismo ainda era muito importante que se demonstrasse uma relação entre crime e castigo para que as pessoas pudessem entender o impacto do que a lei de Deus podia representar. Temer a Deus do que amar a Deus, né? E evidentemente que esse conceito ele foi sendo modificado ao longo da história do cristianismo, mas ficou sempre aquele ranço, né, de que deve haver um temor à lei de Deus e há então um princípio de castigo, né, nessa situação. Mas na verdade o Espiritismo, como um elemento transformador do espírito humano, né, ele veio trazer uma nova visão, uma nova noção a esse respeito. Não podemos dizer o seguinte, Vera: o que significa castigo, né? Antes de mais nada, nós temos que entender isso. Os dicionários dizem que é uma punição, é uma pena que se aplica a um culpado. Portanto, quando se diz que Deus castiga, é passada a ideia de que ele se ofendeu com algo feito e puniu o seu ofensor. Mas Jesus, né, o grande intérprete das leis divinas, olha, presta bem atenção, ele é o grande intérprete das leis divinas, portanto, vem de Deus. Nos orienta para que amemos os nossos inimigos e perdoemos os que nos ofendem. Jesus ainda ele não aceitou ser chamado de bom, alegando que bom era o Pai que estava nos céus. E ainda na cruz, Jesus pediu a Deus que perdoasse os seus algozes, porque, afinal, eles não sabiam o que estavam fazendo. Então veja bem, Vera, Deus não é punição, Ele é amor. Porque foi essa a ideia, foi isso que Jesus plasmou em nossos corações. Sempre falando no perdão e sempre falando no amor. Então, essa essência de Deus, que é o amor, não poderia ter uma conotação punitiva. Ele não poderia se ofender com as coisas que nós fazemos, né? E, portanto, quando a dor nos visita, Vera, não é Deus que está castigando. É a lei criada por Ele e que está dentro de nós e que provoca uma reação, que é um efeito contrário à nossa ação. Então, quando erramos, essa é a nossa ação, o erro. E, portanto, há uma reação a isso, que é exatamente são as regras da lei de Deus, da lei divina, que fazem com que nós nos curvemos a essa evidência e procuremos trabalhar para melhorar. Portanto, Deus não castiga, Vera. Ele educa. A ideia de que Deus castiga é produto da imperfeição humana, que tende a aproximar Deus da nossa natureza inferior e não procurar elevar-se até Ele. Na verdade, Deus usa o tempo, né? E também tem essa ideia de que Deus não é uma pessoa como a gente vai ficar aborrecido. Deus não muda os seus humores. Deus é perfeito, né? Mas é a tendência que nós temos de transformá-lo na nossa própria natureza. Claro, né? Então Deus usa o tempo. Existe a lei e a misericórdia, né? Então a lei, quando a gente transgride a lei, né? Que a lei, o parâmetro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o padrão. Todas as vezes que você transgride isso, a lei vai te reposicionar para que você volte para essa posição. Então é automático, como você explicou muito bem. Mas também as nossas transgressões às vezes são muito grandes. Então a gente vai resgatando isso devagar, a gente vai se ajustando devagar. É o mecanismo das reencarnações e ao lado disso a misericórdia do Pai, que vai distribuindo esse seu amor grande por nós, né, que nós nem somos capazes de avaliar, para que nós possamos com o tempo nos ajustar integralmente em relação a Deus, a lei que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a nós mesmos. Agora a Vera tem outras perguntas, né? Tem mais uma muito importante, né? Outra questão que eu sempre ouço é sobre a existência do diabo. Tá meio na moda, né? O diabo. Tem muita gente falando de diabo. Existe diabo? A pergunta dela é essa, né? Se o diabo existe, porque ela ouve falar muito nele, né? Bom, Vera, nós podemos dizer que o diabo existe não como um ser criado para o mal, porque na verdade nas teologias, né, de diferentes confissões religiosas,
o diabo é colocado como se ele fosse uma antítese de Deus, ou seja, ele é um anjo decaído, ele revoltou-se, né? Então, existem comentários que a gente poderia levar 3 programas aqui falando sobre essa questão de uma coisa que foi criada por Deus ser utilizada para o mal. Mas eu diria a você que ele não é assim como um ser criado para o mal. Deus não cria nada para o mal. O que existe são espíritos que trabalham no mal, por desconhecerem ou negarem a verdade e o amor. Mas todo mal, Vera, ele é passageiro, porque só o bem ele é eterno. O mal, ele é companheiro da ignorância. Então é esse diabo que você ouve falar, que você diz, são esses espíritos companheiros da ignorância que se utilizam do mal. Mas com a chegada da verdade, isso é que o nosso coração tem que privilegiar, a verdade, e a instalação do amor, o mal desaparece. Então, na verdade, o diabo é muito mais uma figura de retórica, ele é muito mais um agente desse mal que nós falamos, do que propriamente ser aquela figura terrível, né, de chifres e de rabo. Isso é do mito, né? Isso é do mito. Isso faz parte do mito e a gente ouve, tudo bem, mas na verdade a essência disso, dessa figura, daquilo que chamam de diabo, é exatamente o mal. O professor Pastorino explicava essa palavra diabolos, né? Na verdade significa o oponente, o adversário, o opositor. Ou seja, nós estamos sendo atraídos para o bem. Aquilo que dificulta essa atração se opõe. É isso que é a questão diabólica, né? É o mal que se opõe ao bem. Também em muitas tradições se associa o nome diabo a Lúcifer, né? Que na verdade significa o portador da luz. Ou seja, é através da dor que nós acabamos nos iluminando quando nós fracassamos. Então não foi criado um ser, né? E muito menos pode imaginar alguém que está desafiando Deus o tempo todo. Isso é impossível. Tá bom, Vera? Fica aí por tantas questões para você. Nós achamos que são de utilidade para todos nós. Muito obrigado pela sua participação. E então voltaremos a esse tópico no próximo programa, se Deus quiser. Vamos a um pequeno intervalo agora. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso último bloco do nosso programa, onde nós apresentamos um estudo, uma reflexão em cima do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, dada pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Foi produzido pela editora Comunhão Espírita Cristã, lá em Uberaba, Minas Gerais, né? Hoje nós vamos ler o capítulo que se chama, ler e comentar, refletir juntos, né, sabe? Vida e posse. E começa com a citação de Mateus 6:25, que Jesus diz: não é a vida mais que o alimento? Não é? E o nosso Emmanuel, ele reflete da seguinte forma: aconselha-te com a prudência, para que o teu passo não ceda à loucura. É interessante esse aconselhamento que os bons espíritos sempre nos dão, né? Cuidado, anda com cuidado, né? Pensa com cuidado, fala com cuidado, raciocina com cuidado. É a prudência, né? Viver é uma coisa muito importante. Só que no estágio evolutivo que nós estamos, viver implica comprometimento, né? Nós somos seres vibratórios, é o que o Espiritismo nos ensina. Então nós temos à nossa volta
uma estrutura de vibrações, que são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas atitudes, né? Então, é muito importante isso. Aconselha-te com a prudência. Os bons espíritos sempre falam disso. Até porque isso é uma consequência do orar e vigiar que Jesus nos ensinou. Né? Então, vamos com calma. Vamos com calma. É isso. Vamos vigiar, vamos tomar cuidado. Na verdade, o Espiritismo propõe ao espírito uma nova maneira de viver, né? Que vai sempre ser disciplinada, tolerante, compreensiva, prudente, humilde, modesta, generosa, né? São esses padrões, né? Em que a gente vai aos pouquinhos aprendendo a lei de Deus, viver. Continua o nosso Emmanuel. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, à gana de ilusória evidência. Na verdade, toda a nossa economia do mundo está montada para isso, né? O importante é ter posse, ter terreno, casa, carro, né? Dinheiro no banco. A gente valoriza de tal maneira, não estamos dizendo que isso não tem importância, mas como é só isso que tem importância, o mundo inteiro se ressente disso. E o pior é que essas coisas são feitas, existe a consciência inata de que ninguém leva nada, mas no entanto são feitas considerando a transitoriedade do mundo, né? Não sei, César, você não acha que talvez essa própria ideia de posse seja dentro da errada percepção de que só temos uma vida? Também, né? Também. Quer dizer, na verdade, nós acabamos, embora existam muitas religiões, o nosso mundo é profundamente materialista. O comportamento é de buscar posses, né? Isso está ligado a poder, a domínio, né? A gente ouve falar em bilhões. Isso que vem das pessoas, isso propaga para as sociedades. Em vez de nós temos um mundo profundamente injusto, né? A gente vê tantas pessoas atiradas aí nas favelas, vivendo aí em condições absolutamente subhumanas, né? Agora nós estamos vendo aí nas novelas da Globo os lixões. Ali é uma sub-comunidade que vive ali, né? Há ainda no mundo muita gente que não tem acesso à água, a qualquer água. Tá? Não estou falando nem água encanada. Há bilhões de pessoas que não têm acesso a esgoto. Problemas elementares de saúde que seriam resolvidos com higiene, prevenindo com higiene, banho todo dia, né? Sabonete, lavar a cabeça. E problemas elementares de saúde não são resolvidos. Porque a humanidade está pensando muito ganho, muito dinheiro, muito poder, e vai por aí afora. Então, diz ele, há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Quer dizer, a gente tem que repensar isso. E diz ele, senhoreiam terras que não cultivam. Existe aí, tem gente que você percorre as terras de avião, né? E aí, para que é isso? Para que isso tudo? Acumulam ouro sem proveito, né? Contas fantásticas no banco, né? César, você me perdoe, me ocorreu aqui uma lembrança de uma coisa. Você falou aqui, o texto aqui diz, senhoreiam terras que não cultivam. Eu estou me lembrando na história dos Estados Unidos, né? Houve uma época em que o governo americano queria comprar o Alasca. Aliás, perdão, terras já no noroeste americano, perto do Alasca, e aquilo ali estava na posse dos índios, era território ainda dos índios, né? Isso. E então tem um famoso chefe indígena muito conhecido, e eles então pediram a ele que desse um preço para as terras, porque eles queriam comprar. Isso. Para anexar, para fazer parte do território americano. Aí o chefe respondeu para o enviado do presidente dos Estados Unidos: como é que vocês querem que eu venda uma coisa que não é minha? A terra é de Deus. Isso. A terra é do Criador. A terra é de quem está aqui para poder plantar, comer. Então como é que eu vou vender uma coisa que não é minha? Eu só estou ocupando aqui, mais nada. É isso mesmo. E é mais ou menos, você vê os indígenas pensando isso. A sabedoria. Quem falou isso foi um famoso chefe chamado Seattle, isso. Que inclusive é a capital, lá do estado, acho que é Oregon, esqueci agora.
Muito bom. Mas é isso mesmo, acumulam ouro sem proveito, guardam uma larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. É interessante, eu me lembro que tinha uma primeira dama aí que tinha, não sei, mais de 300 pares de sapato, né? Imelda Marcos, lá das Filipinas. Mais de 300 pares, para que isso? Tem gente que tem uma porção de terno, uma porção de gravata, uma porção... Meu Deus do céu, isso tudo é... Não estou fazendo uma crítica. Não. É uma avaliação. A gente precisa disso. Me lembro muito do Sócrates. O Sócrates fazia aqueles passeios lá naqueles antigos shoppings, né, que havia. Não era bem um shopping, mas tendas que vendiam coisas naquele tempo. Não existia o shopping, naturalmente, tanto tempo antes de Cristo. E as pessoas estavam, estou fazendo um passeio para quê? Para ver quanta coisa existe que eu não preciso para ser feliz. O Sócrates, é isso mesmo, a pessoa tem um caminhão de roupa, de sapato, de agasalho, não precisa disso, né? Não precisa. Então essa coisa essencial que acaba sobrando muito em muitos e falta muito para uma imensa maioria. É verdade. É terrível. Então a pessoa retém grandes arcas de pão que os vermes devoram. Na verdade, o pão está associado a recursos materiais, né? Disputam remunerações e vantagens que não necessitam. E a gente vê a briga que se estabelece, né? Aí nas empresas, pessoal, um passando o outro para trás, um puxando o tapete do outro, para o outro derrubar. Eu quero o lugar dele, eu quero a posição dele. É uma loucura isso, né? E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Porque a pessoa acaba querendo tanto ter essas coisas que ela fica escravizada dessas coisas. Só pensa naquilo, né? No dinheiro, no bem. É isso, eu preciso disso. E aí começa a criar todo um sistema de controle. Fica doente, a verdade é isso. Né? E né? até o corpo é emprestado. Pois é, né? Como e aí, diz aqui. de repente, o organismo se desorganiza pelo estresse, né? O organismo se desorganiza por essa sensibilidade exagerada para certas coisas e as preocupações excessivas dos bens materiais, vai por aí afora. Né? Pronto, não ouvides assim, diz o nosso Emmanuel, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Né? Então isso que está tudo aí é transitório, é passageiro, e é para a gente usar para crescer. Crescer na direção do bem, não crescer nas estatísticas dos milionários, não é isso? Diz o nosso Emmanuel, vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. É aquilo, o supérfluo, né? Aquilo que sobra, aquilo não adianta. Olha essa frase, César. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Como isso é importante. Olha, aí fica tão bem colocada a ideia de que os bens passageiros são apenas recursos né? que servem para que nós possamos aí sim adquirir e consolidar os recursos dos bens eternos, que são os bens do Espírito. É isso mesmo. Não acumuleis tesouros da terra, porque a traça, a ferrugem poderão corroê-lo, né? Mas sim os bens do céu, porque esses ninguém pode tirar. Na verdade, essa frase e a outra que você falou, não aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Olha que ideia que eles dão para a importância do obstáculo. Aquela coisa que dizem que o espírita gosta de sofrer ou precisa do sofrimento, achando que não gosta de sofrer nem coisa nenhuma, mas o sofrimento é um aprendizado. Eu acho que a grande percepção que se deve ter do sofrimento é exatamente o aprendizado para uma vida desfrutável, para alguma coisa melhor, né? Não que a gente goste disso, mas é porque a gente entende que precisa. A gente fica vendo essa, a gente chama de insensatez, né? A gente tem alguns bilionários e milhões de pessoas que não têm nada, né? Nada, vivem no lixo. Isso é um absurdo. Falamos ainda há pouco das pessoas que não têm acesso a qualquer água, né?
não tem acesso a um mínimo de saúde, coisas que podiam prevenir as doenças, né? O mundo está cheio disso. Quer dizer, e aí o mundo é infeliz, nós acabamos destruindo o próprio ambiente em que a gente vive, né? Essa coisa da ânsia, do domínio, do poder, do mando, isso criou, por exemplo, o conhecimento da intimidade do átomo e criamos a bomba atômica. Né? Hoje nós temos arsenais capazes de destruir a Terra uma opção de vezes, embora uma só seja suficiente, né? Mas a gente não fica satisfeito com isso, a gente vai em frente. Mas a gente vê mesmo, são construídos aí verdadeiros monumentos ao pão e circo. Isso. E, no entanto, tem pessoas que desencarnam nas portas dos hospitais porque não tem atendimento. Você vê, é um absurdo. Essas coisas. É uma insensatez. Então existe o dinheiro, existe o recurso, só é mal aplicado. Isso está na mão de alguns que ficam achando essa coisa do privilégio, pensando que isso é eterno, né? E, na verdade, estão criando problemas para si mesmo, né? Isso é difícil. Então, não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez. E agradece a paz da noite, como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Quer dizer, essa coisa, né, de você olhar a simplicidade, olha as cores, as luzes, ouve os sons do mundo, né? Vê a praia, vê o mar, o ar que você respira, os pássaros que voam, os desenhos caprichosos que as nuvens fazem no céu. Quanto vale isso? A mãe natureza, quanto vale? Não vale nada. A nossa contabilidade não valoriza a mãe natureza. E você não faz nada sem ela. Não faz nada sem o ar, não faz nada sem a água que a mãe natureza nos oferece, né? Enfim, a gente tem que se deslumbrar com isso, que é o belo, o bom, e não se deslumbrar com o dinheiro, com a conta no banco. Claro, ninguém está dizendo, nós vivemos nesse mundo material, ninguém está dizendo que a gente não precisa do trabalho, do salário, do dinheiro, precisamos. Agora, cuidado com os exageros. Essa que é a questão. Dar a César, né? Entendeu? É isso. E conclui o nosso Emmanuel: ama pela glória de amar. Olha que bonito. Serve sem prender-te, né? E nós ainda estamos no tempo do verbo ter, né? Do verbo ser, né? Ainda não estamos no tempo do verbo servir. Quando isso tomar conta da humanidade, embora seja uma história antiga, Jesus falou disso, né? Francisco de Assis falou disso, né? Todos falaram, os grandes espíritos falaram sempre disso. Mas é um verbo ainda pouco conhecido, divulgado, e, sobretudo, pouco vivido, experimentado pela humanidade como um todo. E ele termina essa lição extraordinária assim: lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Quer dizer, nós somos mordomos, né? Nós somos gestores dessas coisas que colocam, não somos donos, como diz o índio que você contou aquela história. Não somos donos, somos administradores e seremos responsabilizados pela administração que nós fizermos. Esta lição maravilhosa do nosso Emmanuel, dita. O Roberto Roden, um dos livros dele, que eu infelizmente não estou me lembrando agora o nome, ele diz que alguém conversando com ele perguntou, ele estava falando exatamente sobre a questão da felicidade, e alguém então perguntou a ele: mas então, quando é que nós então poderemos atingir a felicidade? Aí ele disse assim: quando deixarmos de conjugar na primeira pessoa e passarmos a conjugar na terceira pessoa. É isso. Então, o que você falou, o que você falou agora. Isso. A gente tem que procurar estabelecer valores em que nós amemos ao nosso próximo, tenhamos consciência do nosso próximo. E quando nós fizermos isso, então estamos falando em nós, não estamos falando em eu. Ou seja, é a abstração do egoísmo, né? É verdade. Então, é mais ou menos o que essa lição interessantíssima, né, do Vida e Posse nos ensina, nos mostra, e é por ela que temos que sempre estar presentes.
Então, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecemos muito pela atenção de cada um e vamos pedir ao nosso Assaro aí que faça a sua despedida nesse momento. Agradecendo ao Pai pelo privilégio de ter os amigos que temos nessa cadeia radiofônica de amor. Então, muita paz a todos os corações e até a próxima semana nesse horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.